Olá, hoje estaremos encerrando a nossa série de mensagens que temos falado sobre oração já há algum tempo, por tema Meu Lugar Secreto. Durante 4 semanas e hoje inteirando a 5ª semana, temos ministrado sobre esse tema. A certeza que eu tenho particularmente é que nunca poderemos esgotar um tema tão rico, tão profundo. Um tema que fala da nossa dependência de Deus, certamente tem muito mais a ser dito. Mas fiz algumas considerações que, na minha ótica, podem contribuir muito para que eu e você possamos buscar a Deus de uma forma coerente com aquilo que a palavra de Deus diz e tendo resultado na expectativa correta. Eu quero nesse instante ler o texto que foi e tem sido a base da nossa reflexão, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6, e diz assim a palavra de Deus: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Esse texto tem nos falado muito ao coração, pessoalmente tem falado ao meu coração, especialmente porque esse texto me chama para ir para a intimidade com Deus. Eu sou um pastor, uma pessoa pública e, naturalmente, pessoas que estão diante de multidões ou diante de coletividades, seja esse grupo um pequeno ou um grande grupo, somos tentados a passar uma imagem de alguma coisa. E pode ser que pessoas assim se esqueçam daquilo que é mais relevante. Tem sido a minha oração para que Deus não me permita entrar nesse esquema de ver uma fé pública, aonde na verdade é uma fé de fachada, hipócrita, em que no âmago da experiência mais secreta, aquela fé nem existe. Tenho pedido a Deus que me ajude a frequentar mais esse lugar secreto, que dia após dia eu possa depender mais de Deus. Junto com essa oração por mim, tenho feito uma oração por aqueles que têm me ouvido nessa série de mensagens, para que sejamos, na verdade, impulsionados por Deus e pela palavra de Deus a buscarmos a sua face. A Bíblia diz que quando você busca esse Deus que te vê em secreto, Ele vai te recompensar. Detalhe, publicamente. Ele vai te recompensar diante dos outros. Significa dizer de que vale a pena a busca pela oração, pela presença de Deus no lugar secreto. Um tempo em que as pessoas estão vivendo debaixo de um valor cultural, que é o valor estético das coisas, não da essência, mas daquilo que é aparente, naturalmente orar parece mais interessante quando essa oração põe em evidência a fé daquela pessoa. Portanto, orar em público, orar diante de pessoas, orar por pessoas, orar na presença de pessoas, pode soar como sendo uma experiência muito interessante. E de fato até o é, desde que não estejamos negligenciando aquilo que é mais importante, que é você e Deus, de portas fechadas, num tempo de intimidade, de busca, em que você e Deus, numa conversa sincera, de pai para filho, de filho para pai, você pode então rasgar o seu coração e dizer exatamente aquilo que você entende que tem que ser dito, na liberdade que esse pai te dá, a fim de que você expresse com essa toda a liberdade que tem, o que te angustia, seus sonhos, seus temores, suas expectativas, enfim, aquilo que habita o seu coração. Uma das coisas que dificulta muito frequentarmos a esse lugar secreto, chamado também oração, ou o quarto ou espaço em que nós dedicamos a Deus para buscá-lo em oração, é o olhar que temos sobre as coisas. Infelizmente, muitos ao orarem, oram buscando a Deus a partir de uma ótica pessoal. Por exemplo, todos nós temos desejos inclusive que não foram realizados, todos temos expectativas humanas, todos temos alvos, metas, todos queremos chegar em algum lugar. E se nós olharmos para a realidade espiritual de muitas pessoas, iremos perceber que o que vai definir a oração feita são essas demandas pessoais. É esse olhar pessoal, é essa meta pessoal. Isso pode complicar tudo, porque normalmente não enxergamos direito. Temos uma certa miopia quando o assunto é enxergar a expectativa das coisas futuras. Só Deus conhece o futuro, só Deus nos conhece profundamente. Nós temos uma pista de quem nós somos, mas só Deus nos conhece profundamente. Há uma frase de Agostinho que ele diz o seguinte, que todo o nosso empenho nesta vida consiste em curar os olhos do coração
para chegarmos ao ponto de ver Deus. Ele está dizendo, há uma batalha nessa vida. E essa batalha consiste em curar os olhos do coração. O ser humano tem estado debaixo de uma realidade muito perigosa, a soberba. Temos um coração muito mais soberbo, muito mais cheio de si, muito mais cheio de vanglória. Um coração muito mais teimoso, muito mais, entre aspas, convicto do que quer, portanto mais independente e autônomo. E os olhos do nosso coração estão míopes, não estamos enxergando direito. Agostinho vai dizer isso, olha que está falando de alguns séculos atrás, de que nós precisamos travar essa luta, nos empenhar bastante para que nesta vida esta luta seja travada e possamos curar os olhos do nosso coração a fim de enxergarmos o ponto de vista de Deus. Qual o ponto de vista de Deus para o seu casamento? Qual o ponto de vista de Deus para a criação dos seus filhos? Para os negócios que você tem feito, para o seu ministério? Qual é o ponto de vista de Deus para as decisões que você tem que tomar por esses dias? Ao orar, busque o ponto de vista de Deus. Tome cuidado para não apresentar para Deus como se fosse a forma mais correta de ver aquela situação, ou aquela pessoa, ou aquela tomada de decisão, como se fosse a forma mais coerente de ver as coisas, o seu jeito de ver. Nós enxergamos em parte. É óbvio que nós enxergamos, mas enxergamos em parte. A visão correta das coisas só Deus pode ter. Até porque Ele é o Deus que vê o passado, mas também é o Deus que vê o futuro. Ele contempla todas as etapas da vida e pode nos assegurar nesse trilho da vida, nesse caminho da vida, qual a direção que tenhamos que tomar. Talvez esse coração enfermo, carregado de soberba, doente pela vanglória, esse coração moribundo, né, pelo egoísmo, né, pelo altivismo, pode com certeza estar atrapalhando esse processo de você encontrar a vontade de Deus para a sua vida. Deus tem vontades e a vontade dele é boa, agradável e perfeita, como diz a sua palavra. E é na medida em que eu me empenho para curar os olhos do meu coração, mas como eu curo os olhos do meu coração? Comece pela Bíblia, pela palavra de Deus. A Bíblia dá para mim e para você uma direção clara da vontade de Deus. Ela vai dizer sobre quase tudo. Ela vai falar sobre a intimidade no casamento, vai falar sobre sexualidade, dinheiro, criação de filhos, sobre pegar ou não dinheiro emprestado, vai falar sobre o uso da língua, tudo que você puder imaginar, ou quase tudo que você puder imaginar, ou digo, o que é mais relevante na vida, a Bíblia contempla. Ao olhar as Escrituras Sagradas, você vai conseguir curar os olhos do seu coração. Ao buscar a Deus em oração, nesse ato de sinceridade, peça a Deus também, Senhor, me ajude a enxergar com os teus olhos, me ajude a perceber a vida na ótica do céu, me permita enxergar as coisas do teu jeito, cura o meu coração, cura os olhos do meu coração, para que eu possa enxergar direito. Ao entrar nesse lugar secreto e buscar a Deus em oração, sabendo que Deus pode te recompensar, isso ocorre de uma forma muito mais importante, significativa, quando o que eu coloco como tema da minha oração não é um achismo pessoal, não é um ponto de vista pessoal, é a plena vontade de Deus. Isso já entra então no processo de oração como uma verdade validada, endossada, carimbada pelo céu. Portanto, oração que há de ser ouvida. Soren Kierkegaard, já citei esse texto numa outra ministração, ele diz o seguinte: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Eu não tenho que convencer a Deus do meu ponto de vista. Eu não tenho que forçar a barra com Deus. Uma das mensagens falei exatamente sobre isso. Eu não tenho que brigar com Deus para que Deus, então, pela minha oração, seja influenciado a fazer isso ou aquilo para mim ou por mim. Mas eu tenho que, na verdade, entender que a oração vai mudar a natureza daquele que ora. Portanto, vai mudar a minha natureza, a sua natureza. Ao orarmos, somos colocados no lugar de dependência. Ao orarmos, assumimos o papel de filho, o papel de servo, o papel daquele que está aberto para ser dirigido pelo Senhor do reino. Portanto, o lugar de súdito, de servo fiel. Nós precisamos encontrar esse caminho de uma oração que existe para mudar a nossa natureza, não uma oração que existe para influenciar Deus. Eu tenho ouvido orações perigosas, algumas que chegam a me arrepiar.
e chego ao ponto de tentar entender e não consigo como pessoas podem ter a ousadia de querer inferir, de querer interpretar Deus e dizer para Deus exatamente o que Ele tem que fazer. Veja, Ele é Deus e a vontade dEle é muito melhor do que a minha e do que a sua. Nós precisamos estar atentos a isso. É óbvio que nós temos a liberdade em Cristo de dizer o que nos angustia, de falar também dos nossos pontos de vista, mas o melhor equilíbrio nós encontramos no Getsêmani, quando Jesus Cristo, ao orar ao Pai, falando da sua angústia, ele chega a dizer, olha, dá para passar para outro? É possível passar de mim este cálice? Então ele fala do ponto de vista dele, dizendo, olha, eu estou vivendo um tempo de angústia, é insuportável só pensar nesse sacrifício, tem outro para ocupar meu lugar? Ele tem essa liberdade, mas olha a prevalência, logo em sequência ele diz, mas seja feita a tua vontade. Ele fala assim para o Pai, mas seja feita a tua vontade. Então, apesar de Cristo dizer do que ele pensava e ter essa liberdade com o Pai de expressar o que ele sentia, portanto ali a angústia, o assombro da cruz, no entanto, ele dá espaço para que a vontade soberana do Pai prevalecesse sobre ele. Esse é o equilíbrio. Você tem toda a liberdade de dizer o que você entende que tem que ser dito para Deus, o que te angustia. Rasga o seu coração, conta os seus segredos, fala dos seus sonhos, reparta com Deus aquilo que te atemoriza, faça isso. Mas no final diga, Senhor, mas seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como também a palavra nos orienta na oração modelo. Se nós formos atentos a esse detalhe, nós não teremos dor, sofrimento, dano, prejuízo, porque a vontade de Deus é boa, ela é agradável e ela é perfeita. As dores habitam aquilo que é a vontade humana, não a vontade de Deus. A vontade de Deus não é sinônimo de dolo, de prejuízo. A vontade de Deus é boa. E tem muita gente vivendo um tempo difícil na vida familiar, dias complicados no seu casamento, dias horrorosos na vida profissional, na empresa, nas finanças. Aonde está o erro? Aí começamos a querer culpar a Deus quando as coisas desandam. Mas a pergunta é, Ele foi Senhor dessa decisão que você tomou lá atrás? Ele não somente fez parte, mas Ele foi o Senhor dessa decisão? Foi a vontade dEle que se cumpriu? Nós não podemos corrigir o erro do passado, mas podemos corrigir o erro do futuro, mudando a nossa postura. Portanto, assim como Agostinho sugere, peça a Deus e busque em Deus a cura do seu coração, a cura dos olhos do seu coração, a cura dos olhos da sua alma, para que você possa enxergar Deus e busque a Deus em oração, não para influenciá-lo a viver aquilo que você quer, ou a fazer com que ele se mova em sua direção e atenda às suas solicitações, mas ore para que Deus mude a sua natureza, para que Deus mude quem você é. Na dependência de Deus, mudaremos a nossa sorte. Eu não sei o que você apresentaria a Deus em oração depois de ouvir tudo que você ouviu nessas últimas semanas. Mas eu diria, comece orando, pedindo perdão, comece reconhecendo que é um pecador, comece declarando que você é dependente dele, adore ao Senhor nessa oração, bendiga ao Senhor com todo o seu entendimento, com toda a sua força, fale bem do Senhor, né? Deixa bem claro para você e para quem quiser ouvir, para o inferno inteiro se for necessário, que você está disposto a viver na dependência de Deus. O resto é detalhe. Se você faz essa oração e de fato isso é uma verdade nas suas palavras, você vai pedir o que você quiser e isso vai ser feito. Por quê? Você vai sintonizar essa oração não com a sua vontade, mas com a vontade de Deus. E a vontade de Deus certamente não é frustrada. A Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Os nossos, com certeza, mas os planos de Deus para nós, esses não são frustrados. Que Deus possa te enriquecer de tal maneira, da presença dEle, da palavra dEle, da direção dEle, que você se sinta motivado a orar sem cessar todo o tempo de vida, enquanto Deus é ouvido por você nesse lugar secreto de oração. Esse lugar secreto pode ser o seu quarto, pode ser um outro espaço, uma sala, enfim, pode ser qualquer lugar, embaixo de uma árvore, mas que você tenha tempo com Deus. Jesus fez dos montes o seu lugar secreto. Quantas vezes ele saiu à parte para buscar o Pai em oração indo para os montes? Não importa o lugar secreto, mas que seja um lugar entre você e Deus, sem tumulto, e você aprenda a buscá-lo em oração. Que Deus abençoe a sua vida
e que essas ministrações, esse é o meu desejo, tenham enriquecido a sua fé e tenha te motivado a buscar a Deus de todo o seu coração. Deus te abençoe. Amém.